Você se conhece? Vocês sabem o que gostam? Vocês sabem dos seus sonhos? Prosperidade é termos conhecimento. Às vezes a gente linka, prosperidade apenas com material, ou a gente linka o conhecimento apenas ao mundo formal, as faculdades, as escolas. E não, o conhecimento, ele tem que começar dentro de nós. Parece um detalhe, mas é de suma importância. Por quê? Quando você sabe o que quer, a gente consegue planejar. E aí, a gente não fica se boicotando. Às vezes a sociedade impõe, ou a cultura em que nós vivemos, determinados padrões e que lá no meu fundo do meu coração eu não concordo. Mas claro, isso com muito critério, porque eu sempre falo, tudo que a gente faz, mas a gente não faz para prejudicar alguém ou nos prejudicarmos, é válido. Então, desde que a gente tenha aqueles princípios morais, éticos, aí a gente pode questionar, parar, pensar, falar, poxa, eu não tô me prejudicando, eu não tô prejudicando ninguém, eu não tô prejudicando algo, ou alguém, então, pera lá, eu posso pensar diferente em relação a isso, porque eu vou respeitar os outros, mas eu também quero ser respeitada. Sabemos que, o autoconhecimento, eles nos traz paz, mas a gente tem que ser bem realista e verdadeiro conosco, e isso é na vida. Às vezes a gente fala, não, já tá muito bom aqui, porque é cômodo, Porque mudar é difícil. E a gente mantém essa regra. E aí, gente, a gente perde a oportunidade, que eu vi uma frase que Dom Carlos Ramírez falou, que eu achei muito legal, que quem cuida da alma não se apavora quando os problemas aparecem. Porque agora eu dei um exemplo de uma coisa legal. Só que também, se é uma coisa ruim, eu, com o conhecimento de alma que eu venho adquirindo, eu posso olhar e falar, a intuição, minha intuição, meu anjo da guarda, tá dizendo que isso aqui não é legal. Para tudo, gente, serve o nosso autoconhecimento, porque também vai nos ajudar a saber o quê? A diferenciar o que eu estou pensando de uma intuição, por exemplo, mas a gente pode, numa outra oportunidade, falar um pouquinho sobre isso, a diferença entre, é o que eu estou pensando ou a minha intuição. Mas quando a gente tem esses conhecimentos, esses ricos conhecimentos que esses irmãos nos orientam, a gente consegue perceber tudo isso. E aí é muito importante para a nossa evolução. A gente vai olhar as pessoas à nossa volta, mesmo com suas ignorâncias ou até mais sabedorias, e também deixar um pouco nosso, porque ninguém é tão ruim que não possa ter nenhum sorriso, não é assim que a gente costuma ouvir por aí? E claro, e quem não for tão bom, a gente faz o quê? Uma prece e fala que Deus os tire dessa ignorância. Então, gente, só podemos nos conhecer se a gente planejar. E esse planejamento requer cuidados. Esse cuidado começa me conhecendo no sentido de eu sei como eu vou agir diante de uma situação adversa. Isso aqui eu sei que eu não vou gostar, então por que eu vou insistir para agradar o outro, alguém? Não, Claro que às vezes a gente tem que abrir mão, mas nada que seja muito doloroso na nossa alma. Então isso a gente tem que, Porque eu sempre falo que tudo que a gente comunica, conversa, chega até pra pessoa, olha, eu não quero ir nesse lugar porque eu não me sinto bem, eu não gosto, eu sinto muito, agradeço o convite, mas não quero. Tudo isso a gente vai... eu falo também que existem maneiras e maneiras de serem dito a mesma coisa. Então tudo que você vai com respeito, é sábio ter essa boa comunicação. E isso também é um autoconhecimento que eu aprendi, porque eu tenho uma pessoa em casa, que eu não vou citar nomes, mas que fala muito, muito direto, essa pessoa. No caso, meu marido. Ele não tem, e eu falo assim, meu amor, eu, assim, já te conheço. É de uma maneira muito direta, e que às vezes as pessoas levam um choque, falam, nossa, e ele, quando ele vê, ele já falou. E eu falei, então, tem que ter filtro, É uma pessoa que não tem filtro. Eu falo, não, calma, respira, porque às vezes a pessoa pode interpretar mal, sim, e aí não vai ficar um clima legal. Então tudo isso, eu sempre falo pra ele, é uma comunicação que você precisa melhorar. E nós temos tantos pontos, claro que é muito mais fácil apontar o do outro. Por isso, a gente tá falando disso, porque se autoconhecer não é fácil. E mesmo com muito amor, quando às vezes o outro chega e nos diz, a gente também
tem dificuldade de admitir aquele jeito que não tá tão legal. Então olha quantos detalhes. Mas uma coisa que sempre teve de sugestão aqui da casa é para nós cuidarmos da nossa alimentação, da nossa cabeça, da nossa alma. Quando a gente pega todas aquelas orientações que são passadas incansavelmente por eles, quantas vezes forem necessárias eles nos indicam, a gente percebe que ali é um autocuidado. E esse autocuidado, quando a gente volta para nós todos esses cuidados, a gente se fortalece. A gente consegue ter estrutura até para nos conhecermos, para conhecer o outro, para ter discernimento de escolhas, de boas escolhas. Eu confesso que eu demorei muito para poder perceber aquele conjunto de coisas orientadas e com o tempo, quando eu falei, não, peraí, já tá do jeito que tá, eu vou pagar para ver. Valeu muito a pena. Então, não importa a situação, ou você fala, Ju, mas eu não posso agora financeiramente comprar isso, aquilo, aquilo outro. A orientação maior do que eles nos dão é de graça, é uma prece, é o contato com a natureza, é comida simples que a gente pode, né, quem tem a oportunidade de plantar, colher ali. Eu vi o Ora Pro Nobis, estava comentando com uma amiga outro dia, que eu enfiei um galinho assim que eu trouxe da colônia, coloquei no solo e tá um pé maravilhoso que o meu suco de manhã eu pego ali. Isso não custa nada. Então, cada um vai experimentando e fazendo o seu melhor no seu dia a dia ali. Isso é muito importante. Prestem atenção aos detalhes que ao longo prazo vai fazer toda a diferença. E uma coisa que nos tira muito atenção do dia a dia é viver no automático. A gente não vai prestar atenção aos detalhes. E os detalhes fazem a diferença. Então, às vezes, esses irmãos falam, olha, toma chá à noite. Gente, ali, aquele chá, ele vai te proporcionar uma noite de sono, onde você vai conseguir ter conexões espirituais e de manhã você vai acordar com boas ideias, com outro humor e por aí vai. Eu dei um exemplo de inúmeros do que eles nos orientam e que se todos nós fizermos, a gente vai conseguir ter sabedoria e força para dar o passo a mais dessa grande evolução. E não só culpar o outro, o sistema onde eu vivo. Não, pensar, poxa, se eu quero essa sociedade melhor, se eu discordo de tantas injustiças que eu estou vendo, tantos atos horrorosos que a gente vê de determinadas pessoas que ainda estão na sua ignorância, como os nossos irmãos falam, não podemos julgar. Se ainda há tudo isso, só vai ser melhor quando eu começar a dar esse exemplo. E esse exemplo eu só vou conseguir quando eu tiver esse autoconhecimento. O que cura é o conhecimento. Então, quando você começa a se cuidar, é um conhecimento. Quando você lida com as pessoas à sua volta com sabedoria, é um grande conhecimento. Então, hoje, o maior objetivo, quando eu peguei esse tema, era para que a gente consiga, todos nós, atingir essa serenidade. Isso é sabedoria. E aí, dessa sabedoria, o restante todo vai vir com certeza. Essas leis universais, ela é o plantar e o colher. Então, se eu ainda não consigo ter essa serenidade, eu tenho um caminho todo aí para ser feito para que eu conquiste isso. Então, vale muito a pena eu investir nesse conhecimento. Que se serviu esse vídeo para você, com certeza tem muitas outras pessoas que também precisam ouvir. Então, deixe o seu like, compartilhe. Então, até a próxima. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.